Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e eu vou falar a verdade para você. Eu não vou dizer obrigada por você ter vindo, vou te falar exatamente o que eu penso. A gente tem o privilégio de estar aqui. Difícil é estar vivendo um luto num sábado. Difícil é estar no meio de uma guerra num sábado. Difícil é ter um final de semana completamente sozinha. E nós estamos juntas, na presença do Senhor, entre irmãs, entre amigas. E assim, eu teria sido uma tola se eu não estivesse aqui e ter perdido essa oportunidade. E desculpa eu te dizer, você também. Sabe, eu penso que você devia estar muito feliz mesmo, grata a Deus pela Igreja de Jesus na Terra, que de alguma forma Ele te abraçou, Ele te atraiu. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, nossa, pastora, seguir Jesus é uma luta. Desculpa, filha, mas quando a vida não foi uma luta? Descanso é só no céu. Terrível é a vida sem Jesus. A vida com Jesus não é. Combinado? Amém. Nós somos mulheres valentes, guerreiras. Não vamos ficar aí pela vida reclamando disso, daquilo outro. Afinal, nós temos sido muito agraciadas por Jesus. Não é verdade? Se esse microfone estivesse na tua mão, eu tenho certeza, você teria uma história de milagre para contar aqui. Sim ou não? Então, eu queria que você aplaudisse Jesus de novo. Ele dá sentido, Ele dá propósito, Ele nos põe de pé, Ele nos faz chegar ao nosso destino. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você aqui uma palavra para a gente começar, que o Senhor falou muito comigo essa semana. E o tema da ministração é assim: em meio às tempestades, quem é você? Pergunta para a amiga aí do seu lado. Em meio às tempestades da vida, quem é você? Aliás, aproveita e fala assim para ela. Ô, bonita, se você não tivesse vindo, eu era mais linda aqui. Pronto. Glória a Deus, só mulher linda aqui nesse lugar. E eu quero ler com você, então, a gente vai ler um pouquinho do primeiro capítulo do livro de Jonas. Se você tiver com Bíblia, você pode abrir. Se não, eu vou lendo aqui, você vai me acompanhando. E se você quiser anotar, a gente vai ler Jonas de 1. Devagarzinho, a gente vai chegar até o versículo 9, tá? Então, vamos lá. Jonas 1:1 vai começar dizendo assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Vamos falar todo mundo junto? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Até aí. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Até aí, por enquanto. Eu não sei você, mas eu já tentei fugir de Deus. Quando a gente quer tomar uma decisão, por exemplo, quando a gente quer tomar uma decisão que a gente sabe
A palavra já disse. A gente sabe a resposta. E a palavra não concorda com aquilo que a gente quer fazer, a gente foge de Deus. É interessante que a gente sabe pedir conselho para quem vai dizer sim para a gente. Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente vai pedir conselho para quem a gente sabe que vai dizer, é isso aí, amiga, você tem direito de ser feliz. E às vezes a gente se sustenta levantando questões que a Bíblia já respondeu. E nesses momentos, são momentos que a gente não quer ler a Bíblia, que a gente não quer orar, porque a gente sabe que o Espírito Santo vai falar. Ai, pastor, eu não sei se eu divorcio ou continuo casada. A Bíblia já respondeu? A gente ora para pedir, Deus, será que eu divorcio? Geralmente são momentos que a gente foge dele. Pastor, eu só vejo pornografia com meu marido, é pecado? A Bíblia já respondeu? A gente ora para perguntar isso para Deus? Que a gente quer fugir dele. Será que tem problema eu ir no swing? Será que eu preciso perdoar de novo esse traste? Eu já perdoei 1 milhão de vezes essa irmã, ela insiste em me espizinhar, eu tenho que perdoar. Quando nós nos encontramos nesses dilemas, geralmente a gente tenta fugir de Deus. É quando a gente vai dizer, ai, não estou conseguindo orar. Não é que a gente não está conseguindo orar. É que a gente sabe que a hora que a gente dobrar o nosso joelho, o Espírito Santo vai dizer, filha, perdoa. Aí você vai falar de novo. Ele vai dizer, esse é o caminho da vida. Espírito Santo, eu vou largar desse homem. Não vai, filha. Esse não é. E é lógico que eu não estou falando para você viver debaixo de abuso e agressão. Para abuso e agressão tem justiça. Amém? Amém. Então, eu não estou dizendo que você tem que ficar dentro de casa apanhando ou sendo agredida. Ou no corpo, ou na tua alma. Amém? Amém? Isso a gente tem que saber como resolver. Eu estou falando daquele momento que a gente diz assim, mas eu não estou mais feliz daqui desse jeito. Eu acho que eu tenho o direito de ser feliz. Mas não, mas é porque quando eu casei, eu era uma menina. Tem ou não tem? É desses momentos que eu estou falando. Quando a gente quer chutar o balde, e aí a gente sabe que se a gente for para a presença de Deus, a gente já sabe o que Ele vai dizer. Então, a gente não vai e tenta fugir da presença dEle. Um outro momento que eu já tentei fugir de Deus é quando Ele me disse não. É quando eu esperei um milagre que não aconteceu. É quando eu esperei uma porta aberta e ela não se abriu. É quando eu tinha certeza que Deus ia fazer algo a respeito daquele assunto e Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. E tem não de Deus que dói demais. Tem porta que Ele fecha que dói demais. É quando a gente se decepciona. É quando a gente começa a ter pensamentos, será que adianta orar? Será que adianta ir para a presença? Será que adianta? Será que adianta? E a incredulidade começa a querer tomar conta do nosso coração, junto com uma desesperança. Como aquilo não aconteceu do jeito que eu esperava, do jeito que eu acreditei. Então Deus mudou e Ele não posso mais confiar nele. As minhas circunstâncias não mudam quem Deus é. As nossas circunstâncias não mudam quem Deus é. E quando a gente olha para Jonas, a gente encontra Jonas tentando fugir de Deus. Porque Deus fala, Jonas, você vai pregar para Nínive. Nínive era na Assíria. A Assíria foi para com Israel um povo terrível. Terrível. Dentre todos os opressores que Israel já teve, os assírios foram os mais difíceis, os mais maldosos, os que fizeram as atrocidades, as coisas mais violentas, que trataram o povo de Israel como escravo. Mas não só como escravo, tratava esse povo como se eles fossem animais escravizados. E agora, Jonas,
Ele não quer ver Assírio na frente, ele quer que Deus venha e extermine esse povo. Mas no fundo, Jonas conhece o Deus que ele serve. E ele fala, não é possível, o senhor quer que eu vá pregar com esse povo que matou os meus pais, matou o meu povo de maneira muito terrível. E ele sabe que o nosso Deus é um Deus que age com bondade. E no fundo, ele sabe. E a última coisa que ele quer é obedecer a Deus. E sabe o que eu acho interessante? Davi tentou fugir de Deus. Porque no Salmo 139 ele diz assim, Senhor, para onde eu posso fugir do teu espírito? Ele está falando, eu tentei escapar, eu tentei estar onde o Senhor não me encontraria, eu tentei estar onde a tua voz não chegaria, os teus olhos não me vissem. Mas se eu subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está também. O Senhor sabe quando eu me deito, o Senhor sabe quando eu me levanto. O Senhor conhece a palavra antes que ela seja pronunciada pelos meus lábios. Davi tentou e ele está dizendo aqui, eu não consigo. E foi isso que Jonas viveu. Porque Jonas está no meio de um mar. Jonas está no porão de um navio. Na cabeça de Jonas, acho que ele está pensando, consegui, deu certo. Ele está lá dormindo. Mas eu vejo nessa tempestade a ação de um Deus todo-poderoso. A ação de um Deus que pela sua palavra trouxe à existência tudo que existe. É a manifestação do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas no céu, na terra e em todos os mundos aí, galáxias que existem. Ele pode todas as coisas, mas eu vejo a mão de um Deus muito bondoso, que vê Jonas escapando do propósito, escapando do território do cuidado, escapando do território da sua missão, do seu propósito de vida, do sentido de vida. Um Deus de amor que vai ao encontro de Jonas e diz, filho, eu não vou deixar você ir para uma rota de morte, uma rota de fuga, mas eu estou te atraindo e te oferecendo um recomeço. Eu vejo aqui a ação de um Deus de amor, que faz um rebuliço na natureza, que faz um rebuliço naquele mar, naquele vento, naquele navio, na vida daqueles tripulantes todos. A tempestade estava tão forte que eles começaram a jogar tudo fora, porque estava perigoso despedaçar o navio, tamanho a força das ondas e do vento. Eu vejo um Deus de amor movendo céu e terra para trazer Jonas de volta para o caminho da vida. Esse é o Deus que nós servimos e talvez você esteja aqui nessa manhã. E você tenha vindo para esse lugar. E talvez você estivesse esperando ouvir uma palavra que dissesse, ô filha, eu te entendo. Mas você chega aqui nessa manhã para um Deus que diz, eu não vou te deixar fugir. Eu não vou te deixar escapar. Porque a minha vontade para você continua sendo boa, perfeita e agradável. Ainda que você não entenda, ainda que você olhe para todos os lados e você não veja saída. Existe um Deus escrevendo a tua história que sabe, pode todas as coisas e te ama de tal maneira que Ele prepara um caminho no meio de um deserto para você. Ele está cuidando de você. Você não vai fugir. Olha para essa mulher do teu lado e diga assim, não tem rota de fuga para você, não. Não tem rota de fuga para você. Não adianta. Não adianta. Aí no versículo 8, está escrito assim. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Aqui eu acho muito interessante, porque quando Adão peca,
Deus vai ao encontro de Adão como ele fazia todos os dias. E quando ele chega lá, ele não encontra Adão como de costume. Adão está escondido. E Deus então pergunta: Adão, onde você está? Agora veja bem, Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Por que Deus pergunta? Porque ele queria que Adão tivesse consciência de onde ele estava. Deus estava dizendo: por que você não está na minha presença? Por que você não veio ao meu encontro? Adão, o que está acontecendo com o teu coração? Onde você está? Quando Agar está fugindo de Sara no deserto, um anjo vai ao encontro dela. E o anjo pergunta: ei, de onde você vem? Para onde você vai? Esse anjo, que representa o próprio Deus, sabia de onde ela vinha? Sabia para onde ela ia? Por que ela pergunta? Porque ele quer que Agar ganhe consciência. O que é que você está fazendo, Agar? O que está acontecendo com você? E aqui, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus usando a vida desses marinheiros para falar com Jonas. Você sabe que um bom psicólogo é aquele que sabe fazer boas perguntas. E a psicologia nasceu do coração de Deus. É dele que vem esse negócio de fazer boas perguntas. Às vezes a gente quer mostrar conhecimento, né? Quer dar boas respostas. Mas a gente aprende com Deus, a gente aprende com Jesus. Que boas perguntas fazem com que a gente chegue e com que o outro chegue com as pernas dele, onde ele precisa chegar. Ativa uma consciência, está entendendo? E nós encontramos, então, homens dizendo assim: conta pra gente, Jonas, quem é você? O que Deus está fazendo? Deus está fazendo Jonas no meio de uma tempestade. Ei, quem é você, Jonas? O teu lugar é no porão de um navio, é escondido? Esse é o teu lugar. Quem é você? O que você faz aí, Jonas? E eu quero te perguntar aqui nessa manhã: quem é você, mulher? Se a gente te desse esse microfone para te apresentar, o que você diria? Quem é você? Você sabe que existem 3 pilares que constroem a nossa identidade aqui na Terra. E geralmente a gente se apresenta usando esses pilares. Então eu te diria, como a pastora Kellen falou: meu nome é Leia, sou casada com o Jetro, sou mãe da Esther. Eu pastoreio a primeira igreja batista em Junqueirópolis junto com o Jetro. A terceira igreja em Andradina, batista, junto com o Jetro. Nós moramos em Junqueirópolis há 22 anos. E talvez eu fosse te contando a minha história por esse caminho. Talvez você dissesse: meu nome é Fernanda, eu sou professora, sou casada há 2 anos. Meu nome é Maria, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com não sei o quê. Não, meu nome é Josefina. Eu sou do lar, trabalho em casa. E assim a gente se apresenta, sim ou não? Porque um dos pilares que constituem a nossa identidade é a gente entender que nós somos aquilo que a gente faz. Então a gente é médica, enfermeira, professora, dona de casa, esposa, mãe, rica, pobre, loira, morena. Tá, sim ou não? A gente é aquilo que a gente faz. Agora, se eu sou aquilo que eu faço, o que vai ser de mim quando eu me aposentar? Se eu sou aquilo que eu faço, o que vai ser de mim se eu for mandado embora? Se eu sou aquilo que eu faço, o que vai ser de mim quando meus filhos não estiverem mais em casa? Eu sou mãe. E se a Esther não estiver mais em casa? O que eu vou ser? Esses 3 pilares que nós vamos conversar aqui, esse é um deles, eles são falíveis. Porque eles são passageiros. Eles são estações da vida. Eles falam de estações da vida. Aí nós vamos encontrar mães, por exemplo,
que tratam os filhos como bebê. Aqui não acontece, né, pastora Giovana? Não acontece. Mas às vezes lá em Junqueirópolis é assim, pastora, eu quero te apresentar meu bebê. Pastora, é meu bebê. Eu fico procurando, cadê o bebê? Aí tem uma irmãzão de 20 anos aqui do lado da mãe, que ela quer chamar de meu bebê. Sabe por quê? Porque dá função para ela. Está na identidade dela. Ela precisa, de fato, que esse menino de 20 anos continue sendo um bebezão. Porque se ele não for um bebezão, não, a vida dela, ela perdeu o chão. Afinal de contas, ela é mãe. Quem está entendendo? E aí você vai encontrar mulheres que criam os filhos aqui. Você vai estudar perto de mim. Você vai morar perto de mim. A mamãezinha vai fazer comida. Essa sua esposa não te trata do jeito que a mamãe te trata. Vem comer na casa da mamãe. Vem, mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. E ela precisa disso. Porque na identidade dela, ela se vê como mãe. Aí a gente vai encontrar mulheres que dizem assim, sem meus filhos eu morro. Tem ou não tem? Sem meus filhos eu não sou ninguém. Diga misericórdia. O segundo pilar é, eu sou o que falam de mim. Isso é muito interessante. Porque até os 12 anos de idade, de verdade, nós somos o que falam da gente. Até os 12 anos de idade, o que o pai diz, a mãe diz, o professor diz, marcam muito a nossa vida e a gente vai se estruturando e dizendo, é verdade, eu sou. É isso aí que eu sou. Por isso que os nossos adolescentes estão tão confusos. Eu não sei se eu sou menino ou sou menina, porque está o tempo todo alguém tentando dizer para ele, você é o que você quiser ser, você é o que você quiser ser. E ele não tem condições de escolher o que ele quer ser, porque ele está sendo constituído pelo que ele ouve. Quem entende? Então, eles são bombardeados e eles têm dúvida. Eles têm dúvida não é porque a menina não é menina e o menino não é menino. É porque estão botando um peso de uma decisão que eles não lhes cabe tomar. Amém? É isso. Então, até os 12 anos, de verdade, a gente é o que os outros dizem da gente. Dos 12 aos 20, a gente vai reeditar. A gente vai reeditar de maneira que a gente vai construir a nossa individualidade. Aí você vai encontrar menina que diz assim, gente, teve uma época da Esther, que se eu falasse, Esther, você fica muito bem de branco, ela ia falar, então eu quero preto. Então eu quero preto. Filha, você fica linda de jeans, então eu quero vestido. O que ela estava me dizendo? Eu não sou você. Eu preciso construir a minha individualidade. E glória a Deus por isso. Então, eu fui dando espaço, fui dando opção de escolha, fui dizendo, você também fica bem de preto, fica linda. Você também fica bem. E aí, você vai dando espaço, já passamos essa fase. Ela está com 15. Então, agora, a gente tem a cor dos mais tranquilos. Mas o adolescente precisa, ele vai reeditar tudo aquilo que ele ouviu, vai selecionar, a ideia é essa, é que ele tenha, na verdade, esse dos 12 aos 20 é para nós pais. Quem aqui é pai e mãe? Uma baita oportunidade, uma oportunidade gigante, porque é como se ele revivesse tudo que ele já ouviu e vivenciou na infância, e nós pudéssemos, através da oração, de bons diálogos, de uma boa vivência, favorecer e até promover assim, restaurações, amém? Mas depois dos 20 anos, chega. Você já é você. Você não é mais o que os outros falam. Agora, veja bem, nós vamos encontrar mulheres que são avós, que ainda são o que falam dela. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que é só em Junqueirópolis, aqui não vai ser assim. Aqui, em Junqueirópolis, se você faz A, vai ter quem critica. Se você faz B, vai ter quem critica. Se pastor andar com carro velho é uma vergonha. Cadê? Cadê o Deus que abençoa? Se pastor andar com carro novo, está roubando a igreja. Ponto. Está resolvido o assunto. Então, vai ser feliz, entendeu?
Porque sempre vai ter alguém que vai falar de você. E falam. Amigas falam da gente. As cacás falam da gente. Aqui tem cacá? As cascavéis falam da gente. Falam da gente. Você já imaginou como é que é? Se eu com 50 anos, como é que eu vou ser? Se eu for aquilo que os outros falam de mim? Hoje o cabelo da pastora tá bonito. Hoje o cabelo da pastora tá feio. Hoje o sapato combinou. Hoje o sapato não combinou. Filha, é muito vulnerável. O nosso coração fica muito exposto, muito fragilizado. Porque na nossa identidade está que nós somos o que dizem da gente. E nós não somos. Você não é aquilo que falam de você. E o terceiro pilar, eu sou aquilo que eu tenho. E aí você vai encontrar mulheres entrando em ambientes com aquela bolsa. Porque ela é aquela bolsa. Sim ou não? Você vai encontrar mulheres entrando num ambiente assim, porque ela está com aquela make impecável. Porque ela é aquela make. Sim ou não? É aquilo que tem. E aí, gente, quando eu morei uns anos em São Paulo. E lá em São Paulo, você vai de social para trabalhar. Você chegou na tua casa, você sai do jeito que você quiser. Você entendeu? Você se encontra fim de semana para ir no mercado, sei lá, para ir onde. A última coisa que você fez foi se arrumar. Quem já morou assim em cidade grande? Prudente é assim? Prudente é todo mundo arrumado. Quando eu voltei para Junqueira, que eu nasci em Junqueira e fui embora. Quando eu voltei para Junqueira, o sucesso de Junqueira era a feira da cidade. De sexta-feira. Gente, tinha mulher de tubinho e salto na feira. A feira é na rua. Se deixasse, eu estava de chinela havaiana. Eu falava, eu não estou acreditando nisso. Porque se nós somos aquilo que a gente tem, quão miseráveis nós seremos o dia que a gente perder. Quantas pessoas você conhece que já foram muito ricas e perderam tudo? Quantas pessoas? Até a juventude a gente perde. Vai cair, vai despencar, vai ficar esquisito. Você vai ter que colocar sutiã de faixa larga. Você vai ter que colocar umas bermudinhas para trazer as coisas no lugar. Porque passa, acaba. Se eu sou a minha juventude, se eu sou o meu cabelo extraordinário, se eu sou a minha pele impecável, o que vai ser de mim quando eu envelhecer? Você não é aquilo que você tem. Você não é, eu não sou aquilo que eu tenho. Esses três pilares, eles são falsos, eles são passageiros, eles são momentâneos. O que a palavra de Deus diz a meu respeito e a teu respeito? Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus. Você é filha do Deus Altíssimo. Era isso que Jonas precisava se lembrar. Quem ele era? Quem era Jonas naquele porão de navio? Quem era
encontramos Jesus sendo levado para ser batizado. Ele chega na margem do Rio Jordão, entra, e 3 fenômenos acontecem lá. Os céus se abrem, o Espírito desce e uma voz brada. 3 fenômenos acontecem no batismo de Jesus. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e uma voz brada do céu. Este é meu filho amado, a minha fonte de prazer, minha fonte de alegria. Mas é tão interessante, e eu quero chamar a tua atenção para isso, que do batismo Jesus é conduzido ao deserto. Ele fica 40 dias em jejum e de comida e de água. 40 dias. Será que no final de 40 dias ele estava vulnerável? Sim ou não? Como é que você fica se você ficar um dia sem comer? Você come até a porta da geladeira, se puder. Se você tiver sem comer um dia inteiro e alguém chegar com um pastelzão frito, pingando óleo, você come. Sim ou não? Pois foi nessa circunstância que Satanás chegou diante de Jesus. E se você prestar atenção na tentação de Jesus, ele foi testado exatamente nesses 3 pilares que na terra nós somos tentadas a construir a nossa identidade. A primeira coisa que Satanás fala para Jesus é: se você é mesmo filho, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, a tua identidade que seja estabelecida naquilo que você faz. Sim ou não? Faça. Se você é filho, faça. Jesus responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente vai para o segundo momento da tentação, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo. E ele diz assim: se você é filho de Deus, se joga daqui. Meu Deus, Jesus, você vai ter muita curtida no Instagram. Vão te aplaudir. Todo mundo vai ver você se lançando daqui, vai ser demais. Ou seja, Jesus, construa a tua identidade naquilo que dizem de você. E se nós formos esse tipo de mulher, a gente vai ser aquelas ofendidas. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, se você falar assim comigo de novo, eu não venho mais nessa igreja, viu? Eu fui na célula lá da irmã, me falaram assim, 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 não piso mais lá. Aquele grupo não vou mais, aquele ministério eu não sirvo mais. Por quê? Falaram não sei o quê de mim lá. Porque a tua identidade está sendo estruturada naquilo que dizem de você. Então você vive ofendida, tudo te ofende. Falou de mim, me ofendeu. Falou não sei o que, me ofendeu. Sabe, mulher dolorida. Tem gente que é dolorida. Que quando você vai falar com ela, você tem que ficar pisando em ovos, assim. Está com a identidade distorcida, está estragada. Então, aquilo que os outros dizem acessam muito o teu coração. E se tudo que faz, todo movimento que faz, é em relação ao que os outros disseram ou ao que os outros vão dizer. E aí o diabo se aproveita disso, né? Ele joga. Ele prepara pessoas para dizer, é isso aí, fica firmada aí no que disseram. E se for preciso, ele traz tua sogra, para te ajudar aqui, ó, na tua orelha. Entendeu? Para dizer, nossa, você não sabe fazer arroz. Nossa, é assim que você passa a camisa do meu menino? Vigia, irmã, vigia. Mas a gente está vivendo uma geração de gente muito dolorida, que está lá o tempo todo na internet para ver se curtiu, se não curtiu, se respondeu, se não respondeu, se alguém escreveu, se não escreveu, sim ou não? As mulheres estão ficando tanto em rede social que está promovendo esse estilo de vida nos filhos. Se você mudar as mães, você muda os filhos. Filho aprende no ambiente de dentro de casa. Se os filhos estão sem limite para a tela, é porque dentro de casa os adultos estão também. É isso. A mulher quer ter sossego. Eu preciso de paz. É entrar aqui para ver a vida dos outros. E passa. E passa. E quando vê, passou 1 hora, 1h30. Para ela ter essa paz com criança pequena, ela tem que dar outro celular. É isso. A realidade é essa.
O problema não são as nossas crianças. Eles são os maiores prejudicados. Porque o cérebro de uma criança, o cérebro de uma pessoa está em formação até os 25 anos de idade. 25 anos de idade. Em torno entre 23 e 25. Tá? Você imagina o quanto o cérebro de uma criança de 0 a 10 está o tempo todo lidando com informação e novos neurônios, e poda neural, e tanta coisa acontecendo lá, e essa criança sendo estragada por uma tela. Estragada. De 0 a 2 anos, tela é proibido para a criança. Aí você vai encontrar a mãe dizendo, gente, ele nem sabe andar, mas sabe, ó. Ela acha lindo saber o dedinho correr lá. Está estragando o desenvolvimento cerebral, neuronal dessa criança. Diga misericórdia. Mas nós não somos essas mulheres vulneráveis, amém? A nossa identidade está em Cristo, não está no que dizem da gente, amém? O Senhor está nos blindando aqui. E a terceira tentação de Jesus vai ser assim: adora aí, me adora, me adora, me adora. Tudo isso vai ser teu. Foi ou não foi? Ou seja, Jesus, constitui a tua identidade naquilo que você tem. Agora, pera lá. Quem criou todas as coisas? O próprio Jesus. Já era tudo dele. Você percebe como Satanás é mentiroso e ele insiste nessa alternativa. E ele fez isso com Jesus. Agora pensa comigo. Se Satanás foi questionar, colocar em dúvida a filiação de Jesus, você acha que ele não vai fazer isso comigo, com você? Ele passa os dias tentando nos convencer de que eu sou o que eu faço, eu sou o que dizem, eu sou o que eu tenho. Ele quer que você estruture quem você é e as tuas emoções naquilo que você faz, no que dizem de você e naquilo que você tem. Mas isso é mentira. Isso é frágil demais. Isso nos desorganiza, isso nos adoece. Porque todas nós enfrentamos os desertos da vida. Porque o desafio de ser filha, o desafio de saber quem é o nosso Deus e quem nós somos nele, não é no tempo da fartura, é no tempo da falta. É quando eu estou com fome, não tenho o que comer e alguém põe uma mesa diante de mim. O desafio de saber quem é o meu Deus e quem eu sou nele, não é quando o meu barco está navegando e está aquele sol lindo, aquele mar maravilhoso, calmo, tranquilo, e eu estou lá com um biquinão tomando sol na proa do navio. O difícil é saber quem é o meu Deus e quem Ele é e quem eu sou nele. Quando o vento está batendo de todos os lados, o mar está bravio de todos os lados e eu estou dando conta de sobreviver ali. E preciso confiar que o meu Deus está escrevendo a minha história. E ainda que eu não esteja entendendo nada, Ele continua sendo meu Deus e eu continuo sendo filha do Deus Altíssimo. Em tempos de tempestade, quem é você? Quem é você? Em tempos de tempestade, como fica teu coração? Preocupado, ansioso, cheio de medo. Sabe, lidar com as emoções da vida, a gente lida todos os dias e isso é importante que aconteça. Eu preciso das minhas emoções. Eu não posso passar a mão num leão igual quem passa a mão num gatinho. Eu tenho que olhar um leão e ter medo. Amém? Eu não posso botar dentro da minha casa uma pessoa que é desleal, que é maldosa. Essa pessoa tem que provocar em mim algum desconforto, para eu saber que ela não serve para minha intimidade. Quem está entendendo? As nossas emoções são protetivas. As nossas emoções são necessárias. Qual o problema? O problema é quando elas vêm e não vão mais embora. O problema é quando elas vêm e passam a governar toda a nossa vida.
Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu como, se eu durmo, se eu trabalho, se eu vou à igreja. Não, hoje eu não estou bem, eu não vou à igreja, estou muito triste. É quando as emoções dominam de tal maneira que a vontade some, completamente submissa a essas emoções. E quando essas emoções negativas ficam, elas nos adoecem. E elas distorcem a nossa identidade. Então, a gente percebe a nossa vulnerabilidade. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra Paulo enfrentando uma tempestade terrível. O navio começou a despedaçar. Paulo foi para o seu camarote, camarim, quarto, não sei o que tinha lá naquele navio. Sabe que Paulo vivencia a visitação de Deus através de um anjo, que diz para ele, ninguém vai morrer nesse navio. Se você souber quem você é em Deus, se você tiver consciência da tua filiação, Deus vai usar a tua vida para resgatar esse navio do meio dessa tempestade. Jesus está dentro de um barco, junto com seus discípulos. Eles enfrentam uma tempestade terrível. A mesma tempestade de Jesus é a tempestade dos discípulos. O mesmo barco de Jesus é o barco dos discípulos. O mesmo lugar, o mesmo céu, o mesmo mar. Os discípulos estão desesperados, todos com medo, apavorados. E Jesus dorme. Por que Jesus dorme nesse barco, no meio de uma tempestade? Porque ele sabe que ele é filho. Ele sabe que ele é filho. Eu quero te convidar a ficar de pé. Fechar os teus olhos. E eu quero que você fale com o Espírito Santo de Deus. Quem é você? Fala para ele agora. Fala tudo para ele. Faz de conta que eu não estou aqui. Faz de conta que não tem ninguém perto de você. Eu queria que você tivesse 5 minutos. Você e o Espírito Santo. Fala para ele. Eu tenho sido incrédula. Eu tenho tido muito medo. Eu tenho sido triste. Eu tenho pensado em morrer. Eu tenho desejado a morte. Eu não vejo propósito na minha vida. Eu não consigo me levantar de manhã com fé, com esperança. O fim do ano está acabando e eu não vejo nada de bom. Eu não sei para que um ano novo. Fala para ele, fala exatamente o que está aí no teu coração. Cadê a menina do teclado? Fala para ele, fala, é isso que está aqui dentro, é isso que eu sinto que eu sou. Fala. Eu sinto que eu sou invisível, ninguém me vê. Eu sinto que eu não tenho valor nenhum, não faz diferença. Eu sinto que eu sou um saco de pancada. Todo mundo desconta as coisas em mim. Eu sinto que eu sou usada. As pessoas se aproveitam de mim. Eu sinto que eu sou chata. Ninguém procura minha companhia. Eu sinto que eu sou feia. Eu sinto que eu sou pobre. Se eu fosse rica, ia ser tudo diferente. Fala para ele. Fala para ele. Conta para ele. Ele te pergunta nessa manhã quem é você. Quem é você no meio das tempestades da vida? Uma mulher descontrolada, que grita, que xinga, que briga. Uma mulher calada, que engole o choro e vive com um nó na garganta. Uma mulher desesperada. Parece que o peito vai explodir. Espírito Santo de Deus,
todas nós, temos sido bombardeadas pelo inferno, para que a gente não esteja nesse lugar onde nós somos filhas amadas, de um Pai, do Abba, vivo, presente, real, amoroso, zeloso, que está sempre pertinho, mesmo quando a gente não vê e não entende. Então, nessa manhã, eu cancelo na vida dessas mulheres toda mentira do inferno. Tudo que você ouviu desde criança, para te tirar o seu valor, para te tirar do propósito, para fazer você se perder da tua identidade em Deus, para fazer você se perder dos teus sonhos, da tua alegria, dos teus projetos. Você um dia foi uma menina alegre, criativa, colorida, e hoje você não encontra esperança. Mas o Pai, o Abba, Ele vem ao teu encontro nessa manhã, e quando Ele te pergunta nem quem é você, é que através do Espírito Santo de Deus brote no teu coração: você é filha amada do Pai, você é fonte da alegria do Pai, você nasceu para a presença dEle, você nasceu para a intimidade com Ele, você nasceu para ser guardada como a menina dos teus olhos, você é uma flecha guardada na aljava do valente. É Ele quem te lança, é Ele quem te provê, é Ele quem te envia, é Ele quem te sustenta. Ele te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar: você tem um Pai, você não é órfã, você não caminha sem destino e sem propósito, mas você é filha amada do Pai. Espírito Santo de Deus, completa essa palavra em cada coração. Abraça essas mulheres. Paizinho, como crianças, como meninas, nós levantamos os nossos braços e te dizemos: nos pega no colo nessa manhã. Eu estou diante de mulheres que têm dado conta de tanta coisa. Têm dado conta de tanta coisa. E muitas vezes nós nos posicionamos diante da vida como mulheres superpoderosas. É mentira. Então, nessa manhã, na tua presença, nós podemos ser apenas meninas que dizem: paizinho, paizinho, papai, papai, nos ajuda. Visita a nossa casa, visita a nossa família, visita tudo que está debaixo do nosso cuidado. Mas, em especial, aqui nessa manhã, visita cada coração. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos foi dado como um selo, uma garantia. A tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que ensina o nosso coração a clamar: Abba, Pai. Então pega cada uma dessas mulheres pela mão nessa manhã e nos conduz para esse lugar dessa intimidade, dessa entrega, onde nós te conhecemos e sabemos quem nós somos em ti. Não é o que o mundo nos diz, não é o que as músicas nos dizem, não é o que a moda nos diz, não é o que as redes sociais nos dizem, não são as vozes ao nosso entorno, não é o que o inferno diz, não é. Mas nós declaramos que nós somos tuas meninas, tuas filhas, e juntas nós vamos para este lugar de dependência, de intimidade, de confiança. Nos perdoa o medo e a incredulidade. Nos perdoa. Mas que até o final dessa manhã, a tua obra seja completa em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abraçasse essa mulher bem forte pertinho de você. E que você diga para ela: você é uma filha muito amada. Você é uma filha muito preciosa. O Abba tem alegria em você. Ele tem alegria em você.
E a gente vai fazer um combinado aqui nessa manhã. Olha aqui para mim um pouquinho. Nós vamos fazer um combinado aqui nessa manhã. Filhas, eu amo estudar, tá? Amo estudar. E às vezes eu vou para a rede social e eu vejo como que eu me expresso. Eu não quero julgar ninguém, tá? Mas aquilo que a gente leva para a eternidade é que somos filhas de Deus, amém? A gente não leva currículo, a gente não leva diploma, a gente não leva título, amém? E eu sei que existem mulheres aqui que, se não são, serão grandes e poderosas em Deus nesta terra, amém? Mas eu quero combinar uma coisa com você. Quando você for escrever na tua rede social, quem é você? Tem um lugar lá para escrever, não tem? A primeira coisa que você vai escrever: eu sou filha amada do Abba. Sabe por quê? Eu estudo a vida inteira. Eu sempre gostei de estudar. Então, eu estou no meio de... Convivo com pessoas que estudam. Mas, assim, eu não quero nunca chegar na minha rede social para dizer quem eu sou. Ah, eu sou fulana, beltrana. Eu sou filha amada do Pai. E você sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu estudo, mais eu amo a Bíblia. Eu olho para a medicina, eu vejo a fonte, Jesus. Eu olho para a psicologia, eu vejo a fonte, Jesus. Eu olho para a neurociência, eu vejo a fonte, Jesus, amém? Então, eu não sei, talvez você seja médica. Mas sabe o que te fez ser médica? Ser filha do Deus Altíssimo, porque a medicina nasceu dele, amém? Vamos combinar de não perder esse lugar? Talvez você seja professora. Você só é professora porque Jesus é o mestre dos mestres, nasceu dele. Amém? E porque, se a gente não perder esse lugar, com título sem título, com diploma sem diploma, a gente vai dar conta dessa vida aqui na terra. Combinado? Vamos para o nosso intervalo, vamos lá. Na primeira ministração, a pergunta era: quem é você? Nessa ministração, a minha pergunta para você é: quem é o seu Deus? Quando você pensa em Deus, o que você pensa sobre Ele? E não é o que você pensa do seu intelecto. É o que você pensa do que a gente chama pensamento automático. É aquilo que vem na tua mente no dia a dia. Aquilo que você pensa quando... Será que quando você vê um sol nascer, você pensa em Deus? Quando você vê uma rosa bonita, você pensa em Deus? Quando você ouve o barulho do mar, você pensa em Deus? Quando você... Eu estava voltando de Irapuru. A gente tem um núcleo da nossa igreja em Irapuru. Quem conhece Irapuru? Está no caminho aqui, entre Prudente e Junqueira. Irapuru. E eu estava voltando de Irapuru para Junqueirópolis, quando eu fui passar por um trevo, que passa muito caminhão que dá entrada para a usina Rio Vermelho. Eu estava voltando, passando no trevo, entrou um caminhão Julieta, a gente chama de Julieta, né? Quando ele entrou na minha frente, ele cortou a minha preferencial e a parte da frente do caminhão tombou. Tombou a carroceria, tombou a primeira Julieta, é assim que fala? E aí eu parei a uns 3 metros. Aquela parte continuou arrastando na minha direção. E a segunda Julieta ficou em pé. Na hora, a imagem que veio na minha frente é como se tivesse um anjo muito grande segurando aquela outra parte para não tombar. E a palavra que saiu da minha boca é: isso é coisa de pai.
foi automático. Eu estava com 2 mulheres da igreja. Quando você passa um susto, o que você pensa sobre Deus? Você pensa sobre Ele? Essa é a minha pergunta. E enquanto eu ministro, é nisso que eu gostaria que você pensasse. Não é o Deus dos batistas, ou o Deus dos assembleianos, ou o Deus dos presbiterianos, ou o Deus dos católicos, ou o Deus... Não é. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Deus Criador de todas as coisas, que de alguma maneira nos ajuntou aqui nessa manhã. Amém? Então eu quero ler com você um texto que eu acho espetacular. Hebreus 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quando eu pergunto para você quem é Deus para você, o que você acredita sobre Deus, o que você pensa sobre Deus, eu quero te dizer que essa é a coisa mais importante que pode passar pela tua mente. Porque aquilo que você pensa sobre Deus determina o que você pensa sobre você mesma. Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre a qual você constrói a sua essência e a sua identidade. Quando a gente olha o Salmo 115, de 5 a 8, ele vai dizer assim, que os deuses feitos por mãos humanas têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E vai dizer no versículo 8 um princípio, que diz assim: tornem-se como eles, todos aqueles que o adoram. Que princípio é esse? Eu me pareço com o Deus que eu acredito. Eu me pareço com o Deus que eu confio. Eu trago para mim a essência do Deus que eu adoro. Tanto que Jesus, ele deu a vida dele por nós. E nós entregamos a nossa vida para Jesus. Você percebe que é uma troca? Nós damos de quem nós somos para Jesus, e Jesus dá para nós de quem ele é. É esse princípio. A Bíblia vai dizer, você tem a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque quando nós adoramos a Jesus, nós estamos entregando o nosso coração para Ele. E quando a gente entrega do nosso coração para Ele, Ele entrega de quem Ele é para nós. Glória a Deus! É um princípio. Então eu me torno parecida, eu me torno semelhante, eu assumo a essência do Deus que eu sirvo, que eu adoro. E tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz assim: se você curar a imagem que você tem de Deus, ela te curará. Se você curar a imagem que você tem de Deus, ela te curará. E aquilo que eu penso sobre Deus vai construir a maneira como eu me relaciono comigo mesma, a maneira como eu me relaciono com os outros, com a vida, com o mundo, e a maneira como eu me relaciono com Deus, como eu vejo Deus, e mais, como eu recebo de quem Ele é, como Ele me vê, como Ele cuida de mim, como eu vivo os meus dias. Isso vai determinar se eu tenho um Deus que Ele é de perto, ou se eu tenho um Deus que Ele é de longe. Se eu tenho um Deus que é da intimidade, que como o salmista Davi pode dizer, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, no dia da minha luta, o meu Deus me provê, o meu Deus me honra, o meu Deus me alimenta, o meu Deus se manifesta, o meu Deus não vai me deixar caminhar em derrota. É a maneira como Davi vê Deus, um Deus de perto. Porque, sabe, muitas de nós têm uma visão distorcida de Deus.
E se a nossa visão de Deus está distorcida, o nosso coração, por exemplo, é preocupado, é inseguro. Se a minha visão de Deus é distorcida, eu não consigo crer que meu amanhã vai ser melhor, que meu futuro vai dar certo, que meus filhos vão dar certo, que meu casamento vai dar certo. Porque eu passo pela vida e eu passo a partir de um ambiente de desproteção, porque o meu Deus está distorcido dentro de mim. Esse Deus que é bom e a sua bondade dura para sempre, se manifesta na vida da pastora, se manifesta na vida da irmã, mas não na minha. Na minha as coisas não dão tão certo assim. É a visão que eu tenho de Deus que faz com que eu construa essa imagem em relação à vida. Uma visão distorcida de Deus vai fazer com que eu viva assombrada pelo meu passado. Outro dia uma menina disse para mim, pastora, você sabe, eu tenho um passado. O que ela estava me dizendo? Eu tenho culpa, eu tenho erro, eu tenho pecado, eu tenho tristeza. Sabe o que eu disse para ela? Filha, todas nós temos um passado de acertos e erros, de vitórias e fracassos. Agora, se a minha visão de Deus é distorcida, eu sou uma mulher que precisa carregar por si só o peso de um passado, onde eu tive consequências do que eu fiz de errado e do que fizeram de errado comigo. E eu carrego isso por uma vida inteira como um assombro. Porque se tem uma coisa que passado não tem, é dimensão de tempo. Se eu não entendo quem é Jesus na minha vida, aquele que me perdoa, que me lava, que me limpa, aquele diante de quem eu entrego o meu fardo. Um dia Jesus viu uma multidão exausta, e ele se compadece e diz, vinde a mim. Se eu estou vendo, você está sobrecarregada, você está carregando aquilo que não te pertence, entrega para mim o teu fardo. Agora, se a minha visão está distorcida, eu não tenho para quem entregar esse peso. E eu vivo assombrada pelo meu passado. Se eu tenho essa visão distorcida, eu vou ser uma mulher que carrego uma baixa autoestima. Nós vamos ser alguém que só se vê pequena, miúda, imperceptível, sem potência, sem valor. Aí nós passamos pela vida a partir de um lugar de vitimização. O nosso pensamento nossa mente vai ser um lugar de pensamentos não consigo, não posso, não dou conta, não aguento mais. A Bíblia vai dizer que eu e você podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E Paulo não está falando que eu posso ter um diploma, eu posso ter um emprego excelente. Paulo está dizendo, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso estar sozinho na vida. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então não tem situação diante de você que você não pode. Não tem situação diante de você que você não consegue. Porque se você está em Cristo, a potência dele vem em você e te coloca de pé. O poder dele vem sobre você e abre porta onde não existe. Ele tem a estratégia ainda que você não esteja vendo. Mas se a minha visão de Deus é distorcida, eu passo pela vida dizendo, eu sou uma coitada. Olha o que fazem comigo. E aí, de verdade, existem pessoas que estão entregues ao que fazem com ela o tempo todo. Em casa, no trabalho. Elas se perderam da sua essência. Elas se perderam da sua identidade. Elas não sabem quem elas são. Por quê? Porque a visão de Deus está distorcida. E como a gente já falou aqui, se a minha visão de Deus está estragada, está distorcida, eu vou ser uma mulher muito vulnerável. Porque se eu vi uma foto no Instagram de uma mulher linda, e eu olho no espelho, eu não encontro aquela mulher linda, eu falo, pronto, sou horrorosa. É
a questão da gente ser o que os outros dizem. É estar exposto de maneira completamente desprotegida e vulnerável a que estão dizendo a nossa volta. Aquilo que a moda diz, aquilo que a TV diz, aquilo que a mãe diz, aquilo que o pai diz, aquilo que o colega de serviço diz. Você é aquilo que o céu diz a teu respeito. Amém. E a voz do céu que brada sobre nós é que nós somos filhas e herdeiras de um Deus Todo-Poderoso. Não é um pai que te deixou na dívida. Não é um pai que tem cobrador na tua porta dizendo tem conto para pagar que seu pai não pagou. Mas é um Deus que te fez herdeira de todas as coisas que foram criadas por Ele. Diga aleluia. Aleluia. Se a nossa visão de Deus é distorcida, a nossa vida nessa terra é uma vida miserável. Diga misericórdia. Veja bem, Davi, lá no Antigo Testamento, ele chama Deus de Pai. Jesus não tinha vindo ainda. Quem vem revelar Deus como Pai é Jesus. Amém? Ele vem como Filho perfeito revelar o Pai de pertinho. Mas Davi conhece tanto a Deus. Davi sabe quem é o seu Deus. E porque ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe quem ele é. Que ele vai dizer assim: a minha alma confia tanto em Deus. Tanto, tanto, tanto. E a gente está falando de um homem que se viu fugitivo no meio de deserto, perseguido por exércitos inteiros. E ele sozinho nas cavernas do deserto. A gente está falando de um homem que já se fez de louco para não ser morto. A gente está falando de um homem que foi perseguido de graça, perseguido de morte. E ele vai dizer assim: a minha alma confia tanto, 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 tanto em Deus, que eu sou como aquela criança desmamada no colo da mãe. Gente, como que é uma criança que acabou de mamar? A bochecha está rosada, de tanto que sugou. A boquinha está sujinha de leite, de tanto que mamou. Tanto, tanto, tanto que mamou. E ele tá esse bebê ele é desfalecido no colo da mãe, de tanto sossego, de tanto relaxamento, de tanta satisfação. Ele dá risada sozinho, de olhinho fechado. É ou não é? Davi está dizendo: é assim que a minha alma está na presença do meu Deus. É esse lugar que eu ocupo nele. E eu vim te dizer que existe o melhor lugar dessa terra para você, que é o amor perfeito do Pai para a tua vida. É nesse lugar que Ele quer que você viva os teus dias, passe os teus dias. Ele tem um amor perfeito por você. Agora, muitas de nós têm um Deus tão sério, mas tão sério, que a presença dEle não é um lugar de aconchego. A presença dEle é um lugar de rigor. A presença dEle é um lugar de bater continência. A presença dEle é esse lugar que você tem que estar alinhado, apostos, né? Enfim, esse é o lugar. Mas Ele não é o Abba que Jesus veio para nos apresentar. Esse Deus distante, Ele é desinteressado. Ele é de longe. Ele é frio. Ele está esperando a gente fazer alguma coisa errada para castigar. Quando eu era criança, qualquer lugar do mundo, criança escutava assim: ó, Deus castiga, viu? Ó, cuidado, Deus está vendo, Deus castiga, viu? E muitas de nós crescemos ouvindo frases como essa. É um Deus que está com um chicote na mão, pronto para dar lambada. Tropeçou? Está vendo? É Deus te castigando, foi o que você fez. E aí, se essa é a imagem que a gente tem de Deus, é muito difícil confiar num Deus assim. Ele não é perto. A gente vai ser mulheres que nós vamos estar o tempo todo tentando merecer alguma coisa da parte desse Deus. E a gente se esquece que Jesus inaugura o tempo da graça, onde Ele fez por nós. Eu não preciso redimir o meu pecado, Jesus é quem redime o meu pecado, a partir do momento que eu me arrependo.
Eu não tenho que ser castigada pelo meu pecado. Jesus levou a minha vergonha, a minha humilhação. E Ele assume a minha culpa a partir do momento que eu me arrependo. Que eu passo por essa porta de arrependimento. É graça. E em Cristo Jesus, a imagem distorcida de Deus em nós precisa ser confrontada. Porque o texto que nós lemos vai dizer assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Não é extraordinário? Jesus vem para nos revelar exatamente o Pai. Jesus é a teologia perfeita. Jesus expressa com clareza quem é Deus. Um dia Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, você anda comigo, você come comigo, você dorme comigo. Eu tenho estado com vocês todos os dias. Ei, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orarem, Ele diz assim: quando você for orar, você vai usar o teu melhor português. Você vai cantar a tua melhor canção. Você vai usar terno e gravata, vestido formal. Você vai dizer: grandioso Deus, poderoso, excelsior. Eu nem lembro mais essas palavras, mas eu cresci num lugar mais ou menos assim. Não! Você vai dizer Abba. Sabe o que é Abba? Papaizinho. Se você for a Israel, as crianças vão estar nas praças, Abba, 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 brincando com suas famílias. Abba é o papai da criança que não sabe falar. Abba não é o papai do adulto. Abba é o papai. Não tem nenhuma formalidade. Não tem nenhuma distância. Abba é o papai da criança que diz: Abba, me pega no colo. Eu te quero, me ajuda, eu preciso de você. Me mostra o caminho. Me ajuda. Me ajuda. Você consegue imaginar as necessidades de uma criança que diz: Abba, Abba, me leva ao banheiro. Abba, me ensina a comer esse negócio. Abba, me leva para a escola. É o Abba. E Jesus vem dizer: quando você for orar, você vai dizer Abba, Paizinho. Esse é o nosso lugar em Deus, é um lugar de filha. Essa é a revelação que Davi tem de Deus, isso é extraordinário. E é a revelação que Jesus vem trazer para mim e para você. E é tão extraordinário que só Jesus pode fazer isso por nós. Quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo é um homem culto, inteligentíssimo, graduadíssimo. Se ele existisse na nossa geração, ele seria um pós-doctor de uma universidade do exterior. Ele teve a melhor educação, o melhor conteúdo, tanto secular quanto religioso. Ele tinha dupla cidadania, ele era um homem de status, de honra. Agora, sabe o que eu acho interessante? Paulo escreveu Romanos 8. Você já leu Romanos 8? Quem me poderá me separar do amor de Deus? Nem fome, nem dor, nem nudez, nem principados, nem potestades, nem passado, nem porvir. Nada poderá me separar do amor de Deus. Paulo escreve de maneira extraordinária sobre a graça de Deus para a igreja e para aqueles que pertencem a Jesus. Agora, ele não faz isso estudando teologia, ele não faz isso lendo livros sobre graça, mas ele faz isso porque ele teve um encontro com o próprio Jesus, e a partir daquele encontro tudo muda na vida de Paulo. Muda para Paulo quem ele é, muda para Paulo quem é a igreja, muda para Paulo quem é o seu Deus. Você vai encontrar um Paulo antes do seu encontro com Jesus e um Paulo após o seu encontro com Jesus. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes ao Deus ao qual a gente adora.
Agora Paulo estava diante daquele que é o único, Criador de todas as coisas, que vem para se revelar. Paulo encontra sua missão, seu destino, seu propósito, a sua identidade, quando ele tem um encontro com Jesus. E antes disso, Paulo é religioso, Paulo não sai de dentro da sinagoga, Paulo tem uma vida com Deus. Quem está entendendo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, mas nós não temos clareza de quem é Deus na nossa vida. E se nós não temos essa clareza, nós também não temos de maneira clara quem nós somos em Deus. E eu não estou falando de conhecimento. Eu estou falando de uma revelação que só um encontro com Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus pode dar ao nosso coração. Amém? É extraordinário, tudo muda na vida de Paulo. Então eu te pergunto outra vez nessa manhã, quem é Deus para você? Seja quando você recebe uma notícia boa ou uma ruim, o que você pensa sobre Deus? E a minha oração é que, enquanto nós estamos aqui nessa manhã, o Espírito Santo, com muita liberdade, traga esse lugar de revelação para mim e para você. Amém? Então, eu quero concluir. Eu quero concluir pensando com você numa história que nós conhecemos. Eu acredito que todas nós conhecemos. Você conhece a história da mulher adúltera, que foi trazida para Jesus? Quem conhece? Levanta a mão bem alto. Se você assim não lembrar com clareza dessa história, depois você lê na tua casa. Combinado? Vamos lá. João 8 vai contar para nós a história dessa mulher que foi pega em flagrante adultério. E eu quero conversar com vocês sobre um pano de fundo dessa história. Não é uma parábola, é um fato verídico que aconteceu no ministério de Jesus. É interessante que quando a Bíblia diz assim, que esta mulher foi pega em flagrante adultério, a gente precisa pensar assim, que não é que essa mulher ela foi desabafar com alguém. E então ela deixou escapar, que ela estava saindo com um cara que ela não devia. Não foi. Porque assim, veja bem, nós mulheres, a gente às vezes vivencia experiências aqui nas nossas emoções, que é como se a gente tivesse uma congestão emocional. E a gente não consegue, a gente tem que falar. Tem ou não tem? Tem que falar. É como se, eu vou usar uma expressão, me desculpa, de antemão já te peço desculpa, mas é como se a gente tivesse que vomitar aquele assunto. Porque entrou de alguma maneira uma vivência e tem que sair. Pode ser uma coisa que a gente fez, alguma coisa que outra pessoa fez, mas que de alguma maneira chega aqui dentro e entala. E quando a gente vivencia isso, vai vazar. Então nós precisamos ter lugares de segurança, onde a gente possa falar sem que o outro nos julgue. E deixa eu te falar, esse lugar não é a rede social. Porque tem mulher que vai para a rede social e diz assim, ai, muito alegre hoje. Parece menina de 15 anos. Ou vai lá e fala estressada. Decepcionada. Entendeu? Sabe quem que está te escutando? O algoritmo que está lá, por trás de tudo aquilo. Nós precisamos ter ambientes seguros, onde a gente possa falar. Porque nós precisamos expor. E existem pessoas que se você abrir o teu coração, você está morta. Ela vai usar tudo que você disse contra você. Ela está esperando uma deixa, seja por ciúme, seja por inveja, para expor aquilo que você disse. Sim ou não? Sim. Então você precisa ter uma amiga de confiança, ter alguém de confiança, ter uma pastora de confiança, ter uma líder de célula de confiança, a quem você, de forma confidencial, vai abrir teu coração e essa pessoa não vai te julgar. Ela vai ouvir e orar por você. Amém? Os homens, eles são muito diferentes da gente. Porque quando a gente fala, a gente só quer falar.
Você não quer que o outro resolva a tua vida, você não quer que o outro dê uma solução, você não quer nada. Você só quer alguém que de fato te ouça. Ponto. A gente já fica feliz. Homem não. Homem só vai falar para alguém que ele entenda que vai solucionar o problema para ele. Por isso, tem coisa que você vai falar para o teu marido, que você abre teu coração, e nananana, aí ele vira para você e fala, também, você tem que fazer isso, aí você fala, pronto, não entendeu nada. Entendeu? Porque ele, na cabeça dele, ele está entendendo que ele tem que te ajudar a solucionar o caso. E não é nada disso. Você só quer partilhar aquilo que você está vivendo, que muitas vezes é uma dor. Amém? E por isso que muitas vezes você vai dizer, nossa, meu marido não fala nada. Ele não quer botar mais peso em você. Entende? Ele não quer te colocar numa situação de quem tem que resolver algo para ele. Enfim, vamos seguir. Então essa mulher, ela não foi desabafar e aí desabafou com a pessoa errada, não foi. Essa mulher, ela não tinha uma amiga próxima dela que chegou para ela e falou assim, filha, você está esquisita? Você está aprontando? Ou uma amiga que chegou para ela para dizer assim, ó, eu vi uns bochichos aí, eu quero saber se é verdade. Foi nada disso. Essa mulher, ela estava num cômodo, numa sala de uma casa. E alguém entrou e pegou ela no ato sexual com um homem que não aparece aqui nessa história. Foi flagrante adultério. Aí eu vou usar da minha imaginação, não está escrito na Bíblia. Para mim, ela foi arrastada nua para a presença de Jesus. Porque eu não acredito que aqueles homens estariam preocupados com a reputação ou com o cuidado com aquela mulher. Eu acredito que ela foi arrastada nua. Segundo, onde que estava o cara com quem ela estava adulterando? A história não mudou nada. O cara adultera, ele é o garanhão. A mulher adultera, ela é a sem vergonha, sim ou não? Continua assim até hoje. Não mudou nada. Já era assim. Para mim, o cara com quem ela estava adulterando estava junto naquela multidão com pedra na mão. Diga misericórdia. Então, os acusadores chegam diante de Jesus e dizem assim, olha, é o seguinte, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor? O que o Senhor diz? E eu acho incrível a maneira como Jesus se movimenta. Jesus se agacha no chão e começa a escrever na terra. Essa é a resposta que Jesus dá para esses acusadores. E o que eu quero chamar a tua atenção aqui é silêncio também é resposta. E eu penso que muitas vezes nos falta dar essa resposta. Muitas vezes, diante de uma pergunta, a gente é muito rápida. Ou para mostrar conhecimento, ou para mostrar uma saída, ou para dar uma opinião, e nunca vivemos um tempo de tanta opinião. Rede social é a coisa mais desagradável que tem na face da Terra. Todo mundo tem opinião. Opinião para a direita, opinião para a medicina, opinião para a política, opinião, tudo virou opinião. Sabe, outro dia uma mulher postou uma receita, a mãe de uma amiga minha. E ela é muito bonita, muito fina, muito requintada, e ela posta lá uma receita, um negócio bem bonito, bem elegante. Muito legal. Eu preciso aprender dessas coisas. E aí alguém entrou lá e falou assim, fez plástica no nariz, não gostei. Ô coisinha, quem pediu tua opinião? Entendeu? A gente está lidando com isso o tempo todo. As pessoas querem dar opinião o tempo todo. E o mundo não está precisando de mais opinião. Então, são duas situações. Tem pergunta que a gente não sabe responder. E não tem que saber. Tem coisa que dizem, pastora, o que você pensa disso? Não penso, não sei. Eu preciso orar, pensar, buscar, não sei. Eu nunca pensei nisso. Pastora, não sei. Eu preciso ver. E não tem problema nenhum a gente não saber.
Tem problema a gente querer dar pitaco em tudo. E tem pergunta que nós não vamos ter resposta a vida inteira. Não adianta. Olha, por que Deus recolheu... Por que meu marido morreu? Ah, Deus quis. Será? Será que ele não comia demais? Será que ele não bebeu muita cachaça? Tudo vai para conta de Deus. Gente, quando minha mãe morreu, filho do céu, eu queria voar na goela. Porque eu estava lá chorando. Gente, o que eu queria? Que Jesus curasse, amém? Eu creio que Jesus cura, eu sou crente. E eu queria que Jesus curasse. Jesus não curou. Ai, ela descansou, pastora. Quase, minha vontade assim, vinha e descia. Pede para tua mãe descansar, filha. Por que você não pede para tua mãe descansar? Vai querer que a minha mãe descansa? Sabe assim? Então, é chance de dar silêncio. Dar silêncio de resposta. Entendeu? Aí, e tem perguntas, veja bem, que não merecem a tua resposta. As pessoas estavam perguntando Jesus para espizinhar, para cutucar, e ele não respondeu. Você já ouviu uma expressão, vai na isca? Tem mulher que vai na isca. Que a hora que joga um assunto assim para ela, o outro está querendo jogar só para colher. Ela vai. Ela vai. Então, tem pergunta que não merece a tua atenção, o teu tempo, a tua resposta. Jesus é dono de toda a ciência, e se você prestar atenção aqui, ele não respondeu essa questão. Quem está entendendo? Silêncio também é resposta. Diga comigo, silêncio também é resposta. E Jesus dá uma aula, ele não é reativo. Ele não se apressa em mostrar conhecimento, mas ele não responde. Sabe, aí ele se põe de pé. E outra vez ele é extraordinário. Porque ele diz assim, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Do mais velho para o mais novo, eles começam a sair. Aí eu penso comigo que é porque a lista de pecado do mais velho era maior. Ele fala, bom, se tem alguém aqui que não vai poder, se que não se encaixou no critério, sou eu. E vai saindo da cena. E do mais velho para o mais novo, todos saíram. Ei, mulher, eu te pergunto nessa manhã, o que Jesus está fazendo na vida desta mulher? Desta mulher adúltera, desta mulher pega em vergonha, desta mulher que para aquela sociedade merecia o desprezo, desta mulher que para aquela sociedade merecia a morte. O que Jesus faz? Quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele está tirando o destino desta mulher das mãos dos acusadores, das mãos daqueles que se achavam juízes, e ele está trazendo para a mão dele, porque o único que se adequava àquela premissa era ele, o único naquele ambiente que não tinha pecado era ele, o único naquela roda pronta para matar, que poderia entrar na história desta mulher, era ele. Ele está tirando essa mulher do lugar da acusação, ele está tirando do lugar do fracasso, ele está tirando do lugar da derrota, ele está tirando do lugar da vergonha, ele está calando as vozes da acusação, ele está calando todo julgamento, e ele está trazendo essa mulher para um lugar onde tudo que ela pode ouvir é a voz dele. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está dizendo, mulher, você não foi criada, você não foi gerada para viver os teus dias olhando para esta terra, mas você foi criada para viver os teus dias olhando para mim.
Eu sou a tua fonte, eu sou teu redentor, eu sou teu salvador. Eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te lava. Eu sou o Deus que te perdoa. Eu sou o Deus que te levanto. Eu sou o Deus que te tiro desse lugar de morte. Eu sou o Deus que onde a humanidade põe um ponto final, eu começo uma nova história, um novo parágrafo. Eu sou o Deus que tem o destino. Eu sou o Deus que tem o propósito para a tua vida. Jesus chega na vida dessa mulher no dia da maior derrota dela. Jesus chega na vida dessa mulher no dia do maior fracasso dela. É o melhor momento, as piores escolhas. E Jesus está dizendo para essa mulher: ei, mulher, sou eu e você. Eu e você. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã e a palavra dele para mim e para você é que a nossa história é firmada nesse relacionamento, eu e ele, você e ele. Você tem um Deus pertinho de você. Quando as pessoas dizem, deixa ela para lá. Quando a sociedade diz, deixa ela de canto. Quando o mundo diz, ela não tem valor. Quando a família diz, não vai dar certo. Jesus entra na nossa história e diz, eu acredito em você. Então Jesus diz para essa mulher, ei mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus pergunta para que ela tome consciência. Eles se foram, todos eles se foram. Então Jesus está dizendo para essa mulher, mulher, então vai e não peques mais. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está reconectando essa mulher com o Abba. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está tratando o pecado na raiz. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Tirando essa mulher desse lugar de vergonha e levando para o lugar do perfeito amor do Pai. Jesus manifesta e representa esse amor na vida dessa mulher. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ele diz, venha ao Pai, a não ser por mim. Ele está reconduzindo essa mulher, ele está reconectando essa mulher ao Deus que a ama e que poderia reescrever a sua história. Todas as vezes que você encontra uma mulher com uma vida de impureza sexual, em qualquer área, sexo com muitos parceiros, pornografia, e tem muita mulher viciada em pornografia, uma insatisfação sexual, uma vida sexual mal resolvida, a raiz da impureza sexual é a baixa autoestima, é a existência de uma mulher que está fora de um amor que supre, um amor que guarda, um amor que dá sentido, um amor que dá valor. Então essa mulher busca pelo sexo se conectar, pertencer, ter identidade, ser alguém, ser amada. Jesus está tratando com essa mulher exatamente na raiz do problema dela. Então ele olha para essa mulher e diz, vai e comece uma nova história. Jesus autoriza essa mulher a viver o novo de Deus. Jesus autoriza essa mulher. Ele está dizendo, eu acredito em você. Você não é a mulher adúltera, você não é a menina abusada, você não é a criança pobre que era zombada na escola, você não é. Você não é a mulher traída, você não é a mulher que foi trocada por outra, você não é. Você não é a desprezada, você não é a humilhada. Jesus está dizendo, vai e vive a identidade do céu para a tua vida. Vai e seja quem o céu te criou para ser. Ele está autorizando essa mulher a viver uma nova história. Não no governo da religião, não no governo da terra, não no governo da orfandade, mas no governo do amor de Deus, presente, vivo, real, perto, que ilumina, que direciona, que dá destino e que dá propósito. Eu quero te convidar a ficar de pé aqui nessa manhã. Sabe, ouve-se falar tanto de mulheres empoderadas
Eu quero te dizer que Jesus já te fez empoderada lá no Éden. Eu quero te dizer que o maior poder de uma mulher está quando ela encontra a sua identidade, o seu destino, o seu propósito em Jesus, no amor perfeito do Pai. Sabe, eu quero que você feche os teus olhos. Talvez você tenha entrado aqui e você se sinta: qual o meu propósito? Qual o meu valor? Para que eu nasci? Para que eu existo? Para que eu me levanto todas as manhãs? Sabe, talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e o que você carrega com você é uma voz de uma professora que disse: essa menina é burra, ela não aprende. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e a voz que você carrega com você é de uma mãe que disse: essa menina é vagabunda, ela não sabe lavar uma louça. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e o que você carrega com você é aquele momento que alguém te tocou do jeito errado. E até hoje você se sente suja. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele quer trabalhar em você. Quem é Deus em você e quem você é nele. Porque você tem um propósito. Deus te fez poderosa nele, preciosa nele, escolhida. Eu estou diante de mulheres que Jesus escolheu nessa geração. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu não estou chamando você para ir para Batista, eu sou da Batista. Não estou. Eu estou chamando você para olhar para Jesus. Existem mulheres esperando dos maridos aquilo que só Jesus pode fazer por você. Aí sabe o que essa mulher pensa? Preciso trocar de marido. É outro que eu preciso. Tem mulher esperando da profissão aquilo que só Jesus pode fazer por você. Aí a gente pensa: se eu trocar de cidade, a minha profissão vai ser melhor. Tem mulher tentando encontrar em remédio aquilo que só Jesus pode fazer por você. Eu queria que você ficasse com os teus olhos fechados. Que você entregasse teu coração para o Espírito Santo de Deus aqui. E que você tivesse assim a sinceridade de dizer: conserta a imagem de Deus dentro de mim. Eu cresci numa igreja tão tradicional, na parede estava escrito silêncio e oração. Nossa, a hora que eu ia entrar na igreja eu pensava: não pode fazer nem barulho de salto. Deus não gosta de barulho. E é lógico que um Deus que não gosta de barulho é um Deus que não gosta de criança, né? Deixa o Espírito Santo consertar essa imagem em você. Pede para Ele: me revela o Pai. Me perdoa. Às vezes a gente corre. Faz, porque tem que provar para os outros aquilo que a gente é. Ah, se não for eu nessa casa. Ah, se não for eu nesse serviço. Por isso que você está esgotada. Você não tem que provar nada para ninguém. Você é preciosa aos olhos de Deus. Ah, se eu não fizer, ninguém faz por mim. O teu Deus faz por você. Ele quer tirar esse cansaço, esse peso nos ombros. Quantas mulheres têm carregado a responsabilidade de fazer um casamento dar certo? Os filhos darem certo? Eu quero orar com você nessa manhã. A Bíblia diz que a vida de Jesus para nós é leve, leve e suave.
E Jesus te trouxe aqui para restaurar a tua leveza, a tua alegria. De quem desfruta do cuidado dele. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Quanto tempo faz que você não tem uma noite de descanso de verdade? As suas amadas, a você amada, ele trabalha por você enquanto você dorme. Porque ele te ama.